Fala moçadinha, tudo em paz? Estamos aí com a segunda relação trigonométrica para você aí na nossa playlist, na nossa sequência de vídeos sobre trigonometria. A relação de hoje nós vamos falar sobre tangente e como ela está relacionada com os valores de seno e cosseno. Vem com a gente, acompanha que você vai gostar disso tudo. Vamos lá! Bom, pessoal, é o seguinte, estamos aí com o nosso bom e velho triângulo retângulo, hipotenusa A, catetos B e C, ângulo alfa. Razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, que você já conhece também. B sobre A, C sobre A, B sobre C. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo aí da minha playlist, eu vou deixar um card para você acompanhar o primeiro vídeo que nós construímos. Todas essas razões trigonométricas para você. Nesse vídeo de hoje, como nós estamos falando da segunda identidade trigonométrica, a identidade da tangente, nós estamos analisando de maneira diferente como essas razões podem se relacionar. Por exemplo, uma segunda forma de perceber essas razões é o seguinte: olha para seno e cosseno, vamos dividir uma equação pela outra. Dividir seno por cosseno está aqui. Seno sobre cosseno. Pega o lado direito, B sobre A dividido por C sobre A. Mantenho o lado esquerdo, divisão que envolve fração, conserva a primeira, B sobre A, está conservada lá, e a de baixo, a segunda, a gente inverte e multiplica por A sobre C. Olha o que acontece, eu cancelo o numerador com o denominador, a hipotenusa aqui é eliminada da conta, eu fico com B sobre C. E aí quando eu olho nas minhas razões trigonométricas, eu percebo claramente que B sobre C é a minha tangente de alfa. Então eu tenho aí uma segunda razão aí, uma segunda relação fundamental para a gente, uma segunda identidade trigonométrica, que relaciona a tangente de um ângulo com a divisão entre o seno e o cosseno desse mesmo ângulo, está aqui para a gente. Vamos provar isso, vamos analisar isso com um arco, o ângulo de 30 graus, que nós vimos na tabela aí dos ângulos notáveis. Então o seno de 30 é meio, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, a tangente de 30 raiz de 3 sobre 3. Eu vou dividir os dois valores e eu tenho que chegar em raiz de 3 sobre 3. É isso que vai acontecer. Seno de 30 é meio, o cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, conserva o numerador e inverte o denominador. Eu vou ficar com 1 lá em cima, raiz de 3 aqui embaixo. Racionalizando, raiz de 3 sobre 3, nós chegamos em raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Aqui eu tenho raiz de 9, que é 3. Portanto, tangente de 30 igual a seno de 30 sobre cosseno de 30. Acompanha comigo aí agora a resolução de um exercício para a gente trabalhar isso. Bom, moçada, então esse exercício traz o seguinte para a gente, ó. Dado tangente de alfa igual a 2, determine os valores de seno de alfa e cosseno de alfa. Bom, nós acabamos de ver que tangente de um ângulo nada mais é do que a divisão entre o seno e o cosseno do mesmo ângulo. Então eu posso substituir aqui, ó, tangente de alfa por seno sobre cosseno de alfa igual a 2. E vou passar esse cosseno multiplicando para cá. Surge uma equação interessante que eu posso relacionar com a primeira identidade trigonométrica, a relação fundamental que nós vimos. Nós sabemos que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, do mesmo ângulo. Então esse seno de alfa eu vou trocar por 2 cosseno de alfa na minha relação fundamental. E olha que interessante, 2 cosseno de alfa está no lugar do seno e está elevado ao quadrado. Não esquece isso. 2 cosseno ao quadrado fica 4 cosseno ao quadrado de alfa. Aqui faltou um cosseno ao quadrado, mais cosseno quadrado igual a 1. Elevou 4 mais 1, 5 cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Vem para cá comigo, ó. Cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 sobre 5, né? Passou o 5 dividindo. Nós ficamos então com cosseno de alfa igual a 1 sobre raiz de 5, tirando a raiz dos dois lados. Não posso deixar o radical no denominador, racionaliza. Multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor que eu tenho lá no denominador. Raiz de 5 sobre 5 para o cosseno de alfa. Agora ficou fácil. Eu descobri o cosseno de alfa, 2 vezes o cosseno eu tenho seno. Então o seno de alfa é 2 vezes raiz de 5 sobre 5, tá? Então é um exercício legal para a gente aplicar aí a relação da tangente e você viu que nós precisamos utilizar a relação fundamental. Nessa aula uma novidade, tem tarefa para você aí, ó. 2 exercícios, sabendo que seno de x é 4 sobre 5, qual é o valor da expressão 5 cosseno ao quadrado de x menos 4 tangente de x. E o segundo, se tangente de alfa é igual a raiz de 7, qual é o valor da expressão 8 seno de alfa.
está aí para você. Na próxima semana eu trago as resoluções. Grande abraço, bons estudos e até lá, galera!